Marketing sem dados é como dirigir de olhos fechados. Se você é do marketing ou se interessa por essa área, provavelmente já ouviu essa frase. Isso porque de nada adianta ter uma campanha super criativa, cheia de ideias e inovações, mas que não traga um resultado para a sua empresa. E o marketing digital tem como grande vantagem a mensuração de dados, a entrega de métricas que são muito importantes para o seu negócio. Bora conhecer elas? Então vem comigo! Eu já comentei que uma das grandes vantagens do marketing digital são as métricas. Mas por que é tão importante a gente olhar para dados? Tem tanta gente que fez comunicação para fugir da matemática, não é mesmo? Mas e aí? As métricas do marketing, elas nos ajudam a entender como está a performance das campanhas para que a gente possa tomar atitudes rápidas e melhorar os resultados. Por exemplo, você tem uma campanha de anúncios rodando e você conhece quais são as principais métricas que tem que olhar. Você vai analisar elas e ver quais são as melhorias que pode implementar. Então, por isso, é muito importante ter conhecimento de quais são as métricas do marketing digital. Mas, se você está aqui procurando entender mais sobre as métricas do Instagram, curtidas, comentários, salvamentos e envios, eu vou te contar uma coisa. Esse vídeo vai muito além dessas métricas. Por quê? Essas a gente costuma chamar de métricas de vaidade, que nada mais é do que métricas que alimentam muito mais o ego do que o bolso, não é mesmo? Por exemplo, existem empresas que não têm tantos seguidores, não têm, sei lá, milhares, milhões de seguidores e mesmo assim realizam vendas diariamente. Por outro lado, a gente vê muito perfil por aí com muitos seguidores, mas que foram conquistados por meio de compra de seguidores, são chatbots, famosos seguidores conquistados por meio de sorteio de iPhone, não é mesmo? Eu lamento dizer, se esse é o seu caso, essas pessoas, elas não têm interesse na sua marca de verdade. São só números. E números não compram, números não engajam, números não dão resultados financeiros para a empresa. Agora, vamos conhecer quais são as métricas do marketing digital que realmente impactam no seu negócio? Nós separamos elas em dois principais tipos. As métricas que são mais relacionadas a campanhas e anúncios e que o time de marketing tem autonomia para realizar o cálculo, e as métricas que são marketing e negócios, ou seja, para o time de marketing conseguir fazer esses cálculos, precisa de informações das empresas. A primeira delas é o CPC. O CPC quer dizer custo por clique. É uma forma de cobrança muito utilizada pelas plataformas como Google, principalmente o Google Ads e o Facebook também, onde você tem que calcular qual é o custo gerado para ter algum clique. Ela é ligada diretamente à performance de anúncios. O cálculo do custo por clique é muito básico. Você precisa dividir o custo da campanha pelo número de cliques gerados e então terá essa métrica em mãos. A segunda métrica é o CPA. O CPA é o custo por aquisição. Então, é quanto você vai pagar para ter um lead, para ter um cliente. Vou dar um exemplo. Eu faço uma campanha de anúncios para as pessoas fazerem download, um público seleto fazer download de algum material rico da Alpina. Que inclusive eu vou deixar o link aqui para vocês verem quais são os nossos materiais ricos, tá? Mas voltando, se eu fizer uma campanha para download de material rico da Alpina, eu preciso muito observar essa métrica. Por quê? Quer dizer quanto eu vou precisar pagar para que as pessoas se tornem leads. Essa métrica ela também é bastante utilizada em casos de e-commerce, tá? Porque você tem que ter o cálculo de quanto você precisa investir para ter uma venda no e-commerce. A conversão, no caso de uma loja virtual, é a venda, né? E quando eu estou falando em campanha mais institucional, o exemplo que eu dei aqui, um lead seria uma conversão para mim. Então, custo por aquisição.
é esse, o CPA. E o cálculo, ele também é básico, é o total de investimento dividido por total de vendas, ou total de leads, dependendo do objetivo da campanha, certo? Outra métrica muito importante no marketing digital é o CTR. O CTR está ligado diretamente com a performance dos anúncios. Por quê? Ele ajuda a metrificar, a mensurar quanto você precisa investir para ter cliques, tá? Para ter vendas e etc. Ele é ligado diretamente com a quantidade de vezes que você precisa impactar um usuário até ele clicar no seu anúncio, até ele realizar o objetivo que você espera. Nesse caso, o cálculo já começa a ficar um pouco mais complexo, mas não muito, tá? Você precisa dividir o número de cliques pelas impressões e fazer vezes 100, porque aí vai dar uma porcentagem para você ter uma noção de como está desempenhando o seu anúncio. CTRs muito baixos querem dizer que você precisa impactar muito um usuário até ele realizar o clique que você quer. Então, quer dizer que é um anúncio mais caro. A gente brinca muito que a galera da comunicação não gosta de matemática, mas tem que analisar, tem que olhar para os dados, tá? Por quê? Vendo que esse CTR está muito baixo, você consegue realizar algumas melhorias no seu anúncio e já otimizar para aumentar o CTR para entregar mais com menos. Está gostando desse vídeo? Então não esquece de deixar aqui um comentário, me conta se você já utilizava essas métricas, se você já conhecia elas. E agora a gente vai entrar naquele segundo tipo de métricas, que é o que a gente precisa da participação da empresa, da participação do cliente. Por quê? Eu tenho certeza que todo gestor, que todo empresário quer cobrar resultados. E tá certo, tá investindo, tem que ter resultado. Mas existem métricas que a gente também precisa que vocês abram o coração, ou melhor dizendo, o livro caixa, porque para analisar as métricas de negócios, nós precisamos entender também como está a sua empresa, tá? Por isso, agora nós vamos entrar no segundo tipo de métricas, que são aquelas de marketing digital mesclada a negócios. O CAC é o custo de aquisição por cliente. Por meio dessa métrica, você consegue entender quanto precisa investir para conquistar um novo cliente. E aí, quando a gente fala em investimento, a gente já não está mais falando só de anúncios, tá? Por isso, para calcular o CAC, você tem que levar em consideração quais são as áreas da sua empresa ligadas à aquisição de clientes. Por exemplo, o marketing e as vendas. Então, nesse caso, você tem que somar todos os investimentos, como software, comissionamento, ferramentas, investimentos em anúncios. Isso todo seria o total de investimento, dividindo pelo número de novos clientes. Mas por que tanto cálculo, tanto cálculo? Poxa, se você quer saber se o seu negócio vai ter lucratividade, você precisa estar disposto a fazer esses cálculos, não é mesmo? De repente você está com uma equipe inflada, cheia de pessoas que não estão mais nem cobrindo o custo de aquisição do cliente. Então é melhor olhar para esses dados e tomar atitudes necessárias. Outra métrica muito importante é o LTV. O LTV é o Lifetime Value, ou seja, é o valor que um cliente tem. Então, antes a gente estava falando de novos clientes, pessoas que entram. No LTV, nós temos que levar em consideração se um cliente ele está recomprando. Por exemplo, aqui a gente também tem que entender qual é o teu negócio. Se é uma venda de um produto único, você precisa entender se o cliente volta a comprar e em quanto tempo ele volta a comprar. Agora, se você tem uma recorrência, por exemplo, um serviço de assinatura de vinhos, assinatura de livros, você precisa entender em quanto tempo esse cliente vai passar a dar mais valor para a empresa, tá? A render mais para a empresa. O LTV costuma ser analisado em conjunto com o CAC. Então, essas métricas todas estão interligadas, nenhuma delas você pode analisar sozinha, certo? Mas aqui vamos falar do CAC e do LTV. O CAC precisa ser baixo, mas o LTV precisa ser alto, como se fosse uma gangorra. O cálculo do LTV já passa a ser um pouco mais complexo. É ticket médio vezes média de compra por cliente vezes média de anos de relacionamento.
Eu até tive que dar uma olhada aqui na minha colinha, porque são muitas informações. Está ficando claro para você a importância dessas métricas, por que tem que olhar tanto para dados, por que a gente tem que estar sempre em conjunto, o time do marketing com o time das vendas, com o time de inteligência de negócios? Eu espero que sim, mas se ficar dúvida, não esquece de comentar aqui no vídeo que a gente responde sempre que puder, certo? Outra métrica que já é bastante conhecida no meio do marketing é o ROI. O ROI é o retorno sobre investimentos. Ele basicamente te explica qual é a relação do investimento com o dinheiro ganho ou perdido. Esperamos que sempre ganho, não é mesmo? A grande questão aqui é que para calcular o ROI, você precisa levar em consideração todos os investimentos, desde água, luz, internet, e não apenas o salário, por exemplo, de quem vai fazer ou o dinheiro destinado para a empresa que presta essa assessoria do marketing. O cálculo do ROI é o lucro da sua empresa dividido por custo vezes 100. Entendeu por que eu estou aqui falando que toda empresa precisa abrir o seu livro caixa para o time do marketing? Porque a gente precisa entender quais são os lucros, faturamentos, a gente precisa ter essas informações. Continuando nas nossas métricas, nós temos o ROAS. O ROAS é o retorno sobre anúncios, sobre o dinheiro investido em anúncios. Então ele é muito semelhante ao ROI, mas aqui a gente tem uma visão um pouquinho diferente, tá? O ROAS ele se popularizou nos últimos anos e ele tem uma visão centrada nas campanhas de anúncio. A gente precisa entender quanto um anúncio está gerando de receita para a sua empresa. Diferente do ROI, onde a gente falava em todos os âmbitos da empresa, o ROAS é focado por campanhas e por anúncios. Por exemplo, no ROI, a gente está falando de campanhas que são orgânicas também, o SEO, o e-mail marketing, outros tipos de campanhas. O ROAS é sobre anúncios. Para calcular o ROAS, você precisa pegar a receita obtida com os anúncios, dividido pelo custo desses anúncios, o custo envolvido, e fazer vezes 100. Tanto o ROI como o ROAS são métricas bem importantes para você olhar e, ao contrário do que talvez você imagine, nem sempre ela estar tão alta é positiva. Por quê? Se ela está muito alta, talvez quer dizer que você está investindo muito pouco, então é melhor abrir o olho ou contar com pessoas que entendem dessas métricas para te ajudar a avaliar, certo? Essas são as principais métricas do marketing digital que você e o seu time de marketing precisam ficar de olho para alavancar o seu negócio. Não esqueça que no marketing é preciso avaliar as métricas constantemente, algumas diariamente, outras semanalmente, mas você precisa estar de olho nos dados, analisar e otimizar sempre para conquistar os melhores resultados. E se você faz parte de uma empresa que está procurando por um parceiro estratégico que ajude a alavancar o seu negócio, entenda de métricas, de marketing de resultados e marketing de performance, então talvez a gente possa te ajudar. Acesse o nosso site alpina.digital, eu vou deixar o link aqui na descrição. Conheça mais sobre a nossa empresa, sobre os nossos serviços e soluções e entre em contato, que alguém da nossa equipe vai conversar com você e entender melhor a sua necessidade. Obrigada e até mais!